O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A pergunta desta manhã, que nos foi enviada por e-mail, é do Milton Pereira de Paula. Pergunta esta baseada no texto de Mateus, capítulo 23, versículo 23, que nos diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E a pergunta, então, do Milton Pereira é a seguinte: o que as chamadas igrejas evangélicas dos dias atuais têm por maior valor? A fé, a misericórdia e a justiça ou o dízimo? Muito bem, amados irmãos, eu gostaria de enfatizar três aspectos ou três pontos de extrema importância a respeito do tema dízimo. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o fato de que o Novo Testamento não nos traz nenhum mandamento de forma explícita sobre a prática do dízimo. Na verdade, há duas únicas referências sobre dízimos aqui no Novo Testamento. Ambas são mera referência sobre o dízimo, não todavia o mandamento de que os cristãos do tempo presente devam ofertar 10% do seu salário para a manutenção da obra de Deus. Os que assim querem pregar devem certamente se apropriar de textos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, da Lei de Moisés, porque somente lá é que se encontra com fartura a lei e as ameaças para aqueles que estão sob o jugo da lei. O Novo Testamento não nos traz as implicações da Lei de Moisés. Pelo contrário, ela apenas faz duas únicas referências de passagem sobre o dízimo, mas não fala sobre o mandamento do dízimo. Segundo ponto, o que o Novo Testamento ensina de fato e verdade é que a obra de Deus, ela é sim sustentada pelas ofertas dos fiéis, mas tratam-se de ofertas voluntárias, ofertas que partem de um coração voluntário, de um coração alegre, de um coração cheio de gratidão. Este é o ensinamento claro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que nos diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este deve ser o sentimento que enche o coração dos santos. Não deveriam, na verdade, ofertar o dízimo, como fazem muitos, com medo e por cobiça. Medo dos gafanhotos de Joel e Malaquias, medo do devorador, e ganância, porque é dito que se derem, ganharão em dobro, ou terão bênçãos sem medida. Então os que hoje ofertam o dízimo, sem nenhuma base bíblica do Novo Testamento, o fazem por duas razões básicas. Primeiro, por medo de serem devorados os seus bens pelo devorador. E segundo, por ganância, porque dão visando o que vão ganhar. Não dão movido pelo verdadeiro sentimento dos verdadeiros ofertantes que servem a Deus em espírito e em verdade, que é um coração grato, cheio de alegria e cheio de gratidão a Deus. O terceiro ponto nesse aspecto que eu queria abordar é o que diz aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, este é um mandamento: não vos conformeis com este século. Não se deixe moldar por este século. E o que isso tem a ver, então, com a questão dízimo?
Muito simples. Este século, o século 21 em que vivemos, é um século capitalista, é o século do dinheiro, é o século da riqueza, é o século do possuir. E, portanto, os valores que esse século prega são os valores do dinheiro, os valores das riquezas. É exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Lá em Mateus 23, texto que nos foi mandado pelo Milton Pereira de Paula, Jesus ensina o contrário. Ele fala assim, que deviam os fariseus que ainda viviam na antiga aliança dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. O que significa o dízimo do endro, cominho e hortelã? Porque o endro, o cominho e a hortelã são coisas muito pequenas, ou seja, eles davam ênfase a coisas pequenas de muito pequeno valor e negligenciavam as coisas verdadeiramente grandes. Que Jesus fala que as coisas de maior importância eram a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus faz então uma escala de valores. Acima de qualquer outra coisa, de qualquer forma de religiosidade, de qualquer ato de obediência, de qualquer ato de fidelidade, está a justiça, está a fé, está a misericórdia. Valores esses que esse século não ratifica. Valores esses que esse século não conhece, não reconhece, não prega. Esse século prega o dinheiro. Jesus prega a justiça, a fé e a misericórdia. Não quero com isso, na verdade, colocar por terra a boa vontade do coração daqueles que ofertam ao Senhor para o sustento de sua obra. Quero apenas deixar muito claro que Jesus, Ele quer, antes de tudo, um coração de servo que um coração de barganhador. Que Deus te abençoe.